irmãos, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia juntamente com a minha. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mais um pouquinho de retorno comigo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo número 7. Texto bem conhecido dos irmãos. Versículo de número 11. Lucas, capítulo 7. Versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia Sagrada vai nos informar o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. Versículo 13. Vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que levavam, disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Amém, meus irmãos? Amém. Se assente, glorificando a Jesus. Peço para você redobrar a sua atenção aqui, que nós vamos caminhar com vocês, porque se eu acelerar, eu vou perder a minha voz. Rocha, por gentileza, desliga esse ar aqui. Isso. Senão eu perco a voz aqui. Mas preste a sua atenção, que Jesus quer falar conosco aqui nessa noite. Quem crê? Amém. Quem crê? Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido de quem é leitor da Bíblia Sagrada. Quem nunca ministrou pelo milagre que Jesus fizera nessa cidade chamada Naim, por esse menino que estava indo para o sepultamento. Quem nunca ministrou? Quem também nunca foi ministrado por essa palavra que nós acabamos de ler? Ora, eu poderia resumir essa mensagem em 3 minutos, e nós íamos para casa glorificando e exaltando o nome de Jesus pelos louvores que foram entoados aqui nessa noite, louvores que falaram com o nosso coração, louvores que alegraram a nossa alma. Mas eu preciso aqui discorrer dentre os versículos que eu fiz notório aqui para os irmãos, de algumas coisas que Lucas está escrevendo e está nos informando. Tem muita coisa valiosa demais que eu quero partilhar com os irmãos aqui nessa noite. Olha, nós sabemos que Lucas é um bom médico, nós sabemos que Lucas também é um historiador. Ele vai escrever 2 tratados, e esse é o primeiro, e carrega o seu próprio nome de Lucas, onde ele vai escrever a biografia do mestre amado chamado Jesus. O seu segundo tratado, os irmãos sabem muito bem, que é o livro do Atos dos Apóstolos, que ele vai escrever também a continuação daquilo que
a igreja haveria de fazer depois da partida de Cristo Jesus. Ambos, ele escreve a um homem chamado Teófilo. Teófilo, na etimologia da palavra, é aquele que ama a Deus. Alguns historiadores, como Heródoto, Plínio, chegam a pontuar que esse homem era da nobreza romana e que muito provavelmente foi impactado por aquilo que Jesus estava fazendo na Palestina antiga pelo período em que ele viveu nessa terra e teve 3 anos e meio de ministério com excelência. Lucas, como bom historiador, nas pormenores dos versículos, ele vai deixar algumas informações. Eu quero partilhar com vocês e eu peço para você redobrar a sua atenção. Eu preciso fazer uma introdução naquilo que nós acabamos de ler. Olha, Lucas está registrando que Jesus está chegando numa cidade, num vilarejo chamado Naim. O texto vai nos dizer, logo depois foi a Jesus a cidade chamada Naim. Só que quando nós buscamos um pouquinho mais a fundo o que Jesus está nos informando e realizando, e o que também Lucas está escrevendo diante de nós. Se você cavocar, buscar, estudar, fazer uma autoanálise do texto, você vai achar uma informação muito linda nesse primeiro versículo que nós lemos, o versículo número 11. Ora, eu li com os irmãos, logo depois foi Jesus à cidade chamada Naim. Só que quando nós vamos um pouquinho mais a fundo na escrita original, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Ora, um dia após o outro, foi Jesus ao vilarejo chamado Naim. Só que já é uma informação muito grande que eu quero partilhar com os irmãos. Um dia após o outro, foi Jesus ao vilarejo chamado Naim. Olha, quando eu li isso, logo eu lembrei de um ditado popular brasileiro que está na boca de muitos brasileiros e até dos nós crentes, né? Quem nunca expressou nada melhor do que um dia após o outro? Nada melhor do que um dia após o outro. E o texto, dentro da sua originalidade, ele está nos informando isso. Um dia após o outro foi Jesus ao vilarejo, cidade chamada Naim. Isso me incomodou. Como assim? Um dia após o outro foi Jesus à cidade chamada Naim. Por isso que nós precisamos retornar alguns capítulos para entender o que Lucas está escrevendo e nós temos maior compreensão do milagre que Jesus está a realizar. Por isso que eu peço para você redobrar a atenção. Olha, se nós olharmos para essa informação, um dia após o outro foi Jesus à cidade, ao vilarejo chamado Naim, nós precisamos retroceder alguns capítulos. E nós vamos encontrar algumas informações no escrito de Lucas. Se nós olharmos alguns capítulos anteriores, nós vamos encontrar a informação que logo depois que Jesus foi batizado por João o Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. O Espírito Santo vai impulsionar a Jesus para ir para o deserto. Olha, no capítulo número 4 você vai encontrar essa informação. Jesus vai para o deserto, orientado e direcionado pela pessoa do Espírito Santo. Chegando no deserto, ele vai receber a afronta do adversário das nossas almas. O diabo se apresenta para Jesus. O diabo vai conversar com Jesus. O diabo ele vai tentar a pessoa de Cristo Jesus. Olha, o deserto que Jesus entrou, Flávio Joséfo vai dizer que as pedras que estavam diante daquele deserto se assemelhavam ao pão como se estivesse saindo do forno.
Por isso que quando o diabo chega até a presença de Jesus e vai dizer o seguinte: olha, está vendo essas pedras? Transforme ela em pães e mate a sua fome, sacia a sua necessidade. Só que Jesus, ele vai rebater o adversário das nossas almas à luz da Bíblia Sagrada. Ele vai dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Aqui nós aprendemos que muitas vezes, para nós ir de encontro ao adversário das nossas almas, não precisa fazer movimentos escandalosos, não precisa fazer movimentos estereotipados. O que precisa é você ter a palavra de Deus no seu coração, e você vai rebater as astutas ciladas do adversário das nossas almas. O diabo diz: transforma essas pedras em pães. Jesus diz: não, nem só de pão viverá o homem. Então a Bíblia vai nos dizer que o diabo não desiste, e ele vai tentar Jesus, e vai levar Jesus ao mais alto pináculo do monte, e vai dizer a Jesus, no versículo número 6, dar-te-ei toda a autoridade, a glória desses reinos, pois a mim foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Aí o diabo vai dizer: portanto, se me adorares, tudo será teu. Olha a resposta de Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor seu Deus, e só Ele servirás. Jesus vai vencer a tentação do diabo à luz da palavra do Senhor. Ora, ele vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O diabo, não contente, vai levar Jesus novamente ao alto e vai dizer: está escrito também, ora, se você se lançar daqui, os anjos vão até o seu encontro e vão te levar. Estou conjecturando para você entender. Lá vem Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Oh, glória! Para nós, muitas vezes, ir de encontro às astutas ciladas do adversário das nossas almas, não precisa fazer movimentos escandalosos. O que precisa é ter a Bíblia Sagrada no seu coração, a palavra do Senhor escrita na tábua do seu coração, e você vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Oh, glória! Olha para cá, eu estou na introdução da mensagem. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus é tentado pelo adversário das nossas almas. Jesus vence a tentação. Só que a Bíblia vai nos informar que, novamente, o Espírito Santo vai conduzir a pessoa de Jesus. Depois que ele enfrenta a tentação do adversário, ele vai chegar à sua cidade natal, que era Nazaré. Ele vai chegar à sua cidade de criação, melhor dizendo, que era a cidade de Nazaré, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção aqui. Jesus então chega na sua cidade, onde ele cresceu com seus pais. E Jesus, e o texto nos informa, Lucas pontua muito bem, Jesus chega num sábado, ou seja, num Shabat. Quando Jesus chega no sábado, todo judeu que se preze estão dentro da sinagoga, fazendo o quê? Aprendendo da lei de Deus, estudando a Torá, a Tanakh, aquilo que Deus entregou na mão do seu povo. Jesus chega num sábado e ele vai para dentro da sinagoga em Nazaré. Chegando dentro da sinagoga de Nazaré, está o rabino principal de Nazaré ensinando aos seus ouvintes. Ele está ensinando sobre a lei de Deus. Ele está ensinando sobre a Tanakh de Deus. Jesus chega na congregação em Nazaré. Eu peço para você redobrar a sua atenção. Jesus chega na sua cidade. Jesus chega dentro da sinagoga em Nazaré. É sábado e ele precisa estar dentro da congregação. Ele entra dentro da congregação. O rabino está ensinando. Acabou o período de ensinamento. Glória a Deus.
Acabou o período de falar sobre a lei. O que acontecia na ocasião dentro da sinagoga em Nazaré? Acabou o ensinamento, o auxiliar do rabino, ele era incumbido de vir com um pergaminho enrolado, selado, e fazer leitura de alguém da congregação. Para quê? Para ligar de introdução para o estudo do próximo sábado. Então Jesus está sentado na congregação, na sinagoga em Nazaré. O rabino acabou de ensinar. Lá vem o auxiliar, o assistente do rabino, com o pergaminho enroladinho, selado, muito antes da reunião. E o rabino vai olhar para o assistente e vai dizer o seguinte: escolhe alguém da congregação, agora em Nazaré, para fazer a leitura do texto intermediário, para ligar para o próximo estudo do próximo sábado. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem já pegou? Deixa eu falar aqui, irmão. O rabino vai olhar para a congregação em Nazaré. Está Jesus assentado na congregação. Jesus está dentro da congregação. Oh, glória! Jesus está sentado no seu lugar que estava acostumado a sentar. Eram os seus conterrâneos, eram aqueles que cresceram. Jesus, na sua fase adolescente, eram aqueles que estavam acostumados com Jesus. Eram aqueles que estavam acostumados com Jesus, crescendo talvez na esquina, na casa de José e Maria. Mas Jesus está sentado, lá vem o assistente, entrega para o rabino e diz: agora, rabino, alguém precisa fazer a leitura para ligar para o próximo sábado. Aí o rabino vai olhar: Jesus, filho de José, filho de Maria, você vai fazer a leitura. Oh, glória a Deus! Jesus sai do seu lugar. Jesus toma o lugar do rabino para fazer a leitura do texto que vai ligar para o próximo sábado. Jesus vai tomar o direito de fala no meio da congregação. Oh, glória! Jesus está no meio da congregação. Jesus vai tomar o direito de fala e ele vai falar para os seus conterrâneos que ali estão. Ele pega o pergaminho, arranca o selo, abre, e naquela ocasião aprove Deus ele escolher um texto de Isaías capítulo 61. Deixa eu informar os irmãos, o texto que seguia de introdução para o próximo sábado poderia cair nos textos poéticos, proféticos. Então caiu no livro do profeta Isaías. Jesus abre o rolo. Se você não dá glória a Deus, irmão, olha. Jesus está no meio da congregação. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus está no meio do culto. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus está sentado no meio do culto. Eu posso ouvir um glória a Deus? Só que agora Jesus vai tomar o direito de fala. Eu posso ouvir um glória a Deus? Agora Jesus vai abrir a sua voz e vai começar a falar no meio da congregação. E aprove a Deus cair em Isaías capítulo 61. E Jesus vai ler. Lucas registra, capítulo 4, versículo 18. Jesus abre a boca e começa a dizer: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, oh glória, está sobre mim, oh glória, pelo qual me ungiu, aleluia, para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, em pôr em liberdade os oprimidos. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto uma graça de Deus aqui sobre nós nessa noite. Jesus tomou o direito de fala e ele vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, oh glória, a qual ele me ungiu para pregoar aos pobres, oh glória, pôr em liberdade os cativos, oh glória. É Jesus dizendo em alto e bom som: a mim
minha missão é resgatar aquele que está perdido. A minha missão é libertar aquele que está acorrentado. A minha missão é dar vista aos cegos. A minha missão é curar aquele que está enfermo. A minha missão é fazer a vontade do Pai, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está no meio da congregação e ele vai informar aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos, aqueles que estavam acostumados com Jesus. Escuta isso aqui. Aqueles que estavam acostumados com Jesus. Só que Jesus vai surpreender a todos naquele sábado. Jesus vai dizer: peraí, o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus me ungiu. Eu vim para pregar aos que estão cativos. Eu vim para libertar aqueles que estão acorrentados. Alex, aqueles que estavam na sinagoga em Nazaré, eles a levantam e ficam de pé com os olhos como o fundo de uma xícara. Ora, quem é esse? Ora, quem é esse? Ai, não, se perdeu a oportunidade da glória a Deus. Ora, quem é esse? Que autoridade é essa? Que ousadia é essa? Deixa eu explicar para você entender. Jesus está dizendo para aqueles que cresceram com Ele: eu sou o Messias enviado. Eu sou o Messias enviado. Quem estava acostumado com Jesus levou um assusto. Ora, mas esse aí é o filho de José o carpinteiro. Esse é filho de Maria. Cresceu aí na esquina junto conosco. Ele fez o bar mitzvah juntamente conosco. Ele aprendeu a lei dos 5 até os 10 anos de idade juntamente conosco. Agora que história é essa? Ele está dizendo que é o Messias. Ele está dizendo que é o ungido do Senhor. Oh, glória! Olhe para cá, irmãos. Assim como você está me olhando com o olho do fundo de xícara, a congregação de Nazaré ficou assim olhando também. Jesus sai do seu lugar, Zaqueu. Ele volta, ele sai do lugar de fala, ele volta para o seu local onde ele estava sentado. Só que todos estão de pé e acompanham Jesus saindo do altar e Jesus indo até o seu lugar. Aleluia. Quem é esse? Que ousadia é essa? Olha as palavras de Jesus. Eu sei que vocês irão dizer um provérbio: médico, cura a ti mesmo. Mas eu sei que profeta da casa não tem honra. E todos olhando para Jesus. E Jesus começa a dizer: em verdade eu vos digo, oh glória. No tempo de Elias existia muitas viúvas em Israel, quando o céu se cerrou por 3 anos. Mas aprouve a Deus conduzir Elias a uma viúva na cidade de Serepta. Em verdade eu vos digo, no tempo de Eliseu existia muitos leprosos em Israel, mas aprouve a Deus purificar um homem chamado Naamã. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu revelei o meu propósito diante de vocês. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Deus, ele trabalha diferente da ótica humana. Sabe o que Jesus está dizendo para eles quando fez referência a Elias e Eliseu? Jesus estava dizendo o seguinte: eu vim com um propósito específico. O Espírito do Senhor me ungiu. Eu vim para pôr em liberdade quem está preso. Eu vim para pregoar aos pobres. Só que tem uma coisa: assim como Deus fez no tempo de Elias, Ele queria
queria também atender as viúvas em Israel, só que Deus não achou fé em Israel e conduziu Elias para uma viúva em Serepta. Você já vai entender. Deus queria curar muitos leprosos em Israel, mas não tinha fé em Israel. Elias chegou a profetizar: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? E Jesus está dizendo: Deus queria curar muitos leprosos em Israel, mas não achou fé em Israel e foi purificar um homem chamado Naamã. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vim e eu estou aqui para fazer o meu propósito, mas se não tiver fé dentro da casa, eu vou para o lado de fora. Eu pego aquele que não é, eu pego aquele que a sociedade diz que não é, eu pego aquele que a sociedade diz que não pode. Eu dou banho de sangue, eu dou banho de misericórdia, eu regenero, eu purifico, eu dou justificação e faço assentar no meio dos cruz. Olhe para cá. Vou devagar, senão eu vou ficar sem voz. Olhe para cá. Jesus acabou de informar aos seus contemporâneos, seus amigos, que estavam acostumados com Jesus em Nazaré. Jesus acabou de informar a eles a missão que Deus lhe incumbiu. Jesus acabou de pontuar para eles que ele era ungido do Senhor. Jesus acabou de informar para eles que ele foi ungido por Deus. Jesus acabou de pontuar essa informação diante aos irmãos em Nazaré. E eu estou aqui nessa noite rompendo a linha do tempo, usando a fala que Jesus fez lá na sinagoga em Nazaré, e eu estou pontuando para os irmãos que me ouvem aqui nessa noite: Jesus, ele veio para realizar essas obras, mas tem um porém. Se não tiver fé aqui dentro, se não tiver fé aqui dentro, se não tiver fé aqui dentro, Jesus vai para aqueles que estão do lado de fora. Ele vai apregoar aqueles que estão cativos. Ele vai arrancar aqueles que estão acorrentados. Jesus vai pregar os pobres. Jesus vai pôr em liberdade quem está acorrentado. Naqueles que estão do lado de fora, se os de dentro não querem, Jesus vai para aqueles que estão do lado de fora. Só que eu quero crer que aqui nessa noite Jesus tomou a hora e a direito de fala através da minha boca para ensoar em alto e bom som aqui na Deus minha. Eu quero realizar, eu quero fazer, eu quero operar. Tem alguém que tem fé aqui dentro? Tem alguém que tem fé aqui dentro? Deixa eu ver. Tem alguém que tem fé aqui dentro? Deixa eu ver. Tem alguém que tem fé aqui dentro? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Eu sinto a graça de Deus para liberar uma palavra aqui nessa noite. Talvez você venha aqui debaixo de enfermidade. Talvez você venha aqui debaixo de um jugo desigual. Mas a palavra está sendo liberada. Jesus já cumpriu o seu propósito. Eu curo, eu liberto, eu tiro as correntes. Porque esse é o meu objetivo e a minha missão. A voz dessa foi, não tem problema. Quantos me ouvem, diz glória a Deus. Ele veio, por isso que Lucas está dizendo no versículo 11: um dia após o outro foi até a cidade de Naim. Só que paz, os irmãos, Jesus falou para os seus conterrâneos de Nazaré que ele era ungido do Senhor. Falou que ele veio, Deus queria fazer no tempo de Elias, queria fazer no tempo de Eliseu, mas ele não tinha fé em Israel. Paz nos irmãos. Aqueles da cidade de Nazaré disseram que era blasfêmia. Pegaram Jesus e quiseram empurrar Jesus de um alto monte. Quiseram expulsar Jesus da cidade. Jesus se escapa do meio deles. Glória. E Jesus vai agora realizar muitos milagres em Cafarnaum. Jesus vai realizar muitos milagres em Cafarnaum.
E agora eu quero chegar no texto que nós lemos, no tempo que me resta. Jesus agora, depois de curar o servo do centurião, Jesus vai chegando com uma grande multidão de tantos milagres que Jesus realizou em Cafarnaum. Jesus vem com os seus discípulos e uma grande multidão, entenda isso. A multidão que acompanhava Jesus poderia ser calculado de 10 até 20 mil pessoas em volta de Jesus. E os seus discípulos em torno de Cristo Jesus. E vem Jesus juntamente com os seus discípulos, uma grande multidão, de tantos milagres que ele fez em Cafarnaum. Só que Lucas está nos informando que um dia após o outro chegou Jesus na cidade de Naim, oh glória, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. Deixa eu falar isso aqui para você, da glória a Deus. Nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. No dia anterior, as carpinteiras estavam chorando dentro da casa dessa mãe que acabaram de perder o seu filho. No dia anterior, as carpinteiras estavam salmodiando salmos para confortar o coração dessa mulher que já era viúva. Mas deixa eu falar de novo para você, na glória a Deus. Nada melhor do que um dia após o outro. No dia anterior era luto, no dia anterior era lágrimas, no dia anterior era consolo para alguém que estava tendo uma grande perca. Só que no dia que se aproxima, que Lucas está registrando, Jesus está chegando na porta da cidade. Glória. Deixa eu dizer isso aqui para você, da glória a Deus. Deixa eu dizer isso aqui. Eu sou natural de Criciúma. E para nós irmos até a cidade de Criciúma, nós temos que pegar a BR-101. E somente pela BR a gente vai cruzar por Maracajá. É isso? Nós vamos cruzar por Maracajá. Não tem necessidade de nós entrarmos em Maracajá para chegar até Criciúma. Não faz sentido. Porque a BR já nos conduz até a cidade de Criciúma. Para chegar a Criciúma, quem pegar ali o Verdinho, o Sangão, não sei, você vai cruzar também a cidade de Forquilinha. Não tem necessidade de nós cruzarmos a cidade de Forquilinha para chegar a Criciúma, se o nosso objetivo é a cidade de Criciúma saindo de Araranguá. Só que deixa eu falar algo aqui para você glorificar, pelo menos levantar uma das suas mãos. Jesus, ele não vai errar o seu endereço. Jesus não vai errar o seu endereço. Aquilo que ele precisa fazer na sua casa, ele não vai fazer rodeio. Se for preciso perder alguns minutos de viagem, ele vai chegar na porta da sua casa, porque ele não erra o seu endereço e vai dizer: eu vim aqui para fazer um grande milagre. Eu vim aqui para realizar um grande milagre, porque essa é a minha missão. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Jesus não vai errar o endereço da sua casa. Jesus não vai errar o endereço da sua casa. Quando eu falo de casa, é família. Jesus não vai errar o endereço da sua família. Jesus não vai errar o endereço da sua família. Jesus vem com uma multidão em festa de tantos milagres que ele realizou em Cafarnaum. Só que ele chega diante da cidade, e Lucas vai registrar no versículo de número 12. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto. Olha a informação do historiador Lucas: filho único de sua mãe. E ele vai dar uma vírgula e vai dizer que era viúva. Glória. E com ela uma grande multidão da cidade. Jesus não vai errar o endereço da sua casa. Olha as informações que Lucas dá.
essa mulher está carregando um defunto. E Lucas retrata muito bem, era o seu único filho. E Lucas dá ênfase, era viúva essa mulher. Ora, quem vivia naquele período diante de tantas segregações religiosas que existiam naquela época, ora, essa mulher perdendo o seu marido, cultura judaica, perdendo o seu marido, quem haveria de sustentar a sua casa? O seu filho. Agora, perdendo o seu filho, quem haveria de sustentar essa casa? Se não tivesse um parente mais próximo para remir essa mulher ia ser escanteada, porque ninguém poderia suprir a necessidade dessa mulher. Só que Lucas, ele é muito estrategista, um bom historiador, ele está dando essa informação. Era o único filho e ela era viúva. Ela já tinha passado pelo trauma de perder o seu marido e vivia às custas do sustento do seu filho. Só que agora ela perde o filho também. Em outras palavras, caiu a casa para essa mulher. Caiu a casa para essa mãe. Caiu a casa para essa família. O sacerdote do lar não haveria morrido. O filho que haveria de dar sustento está morto. E está levando para o lado de fora do cemitério para ser sepultado. Lembra de Elias? Eliseu, melhor dizendo. A viúva vai dizer, olha, os credores querem levar os meus filhos, porque o marido já morreu. Quem deveria pagar a dívida? Os filhos. É cultura judaica. Então Jesus chega diante dessa porta da cidade. Lá vem o cortejo para sepultar esse menino. Preste atenção aqui, irmão. O cortejo funcionava da seguinte maneira. O esquife, que era uma espécie de maca, ou uma espécie de acolchoado, iriam 4 jovens fortes carregando o defunto na frente desse cortejo. Atrás dos jovens era uma turma chamada de flautistas, que era contratado para tocar flauta para acalmar o coração de quem estava tendo essa perda. Atrás dos flautistas vinham as carpideiras chorando, e junto com os flautistas faziam um coro salmodiando salmos para acalentar o coração dessa mulher. Depois das carpideiras vinha a viúva que estava sepultando o seu único filho e o resto da cidade de atrás. Porque sempre quando tinha um cortejo fúnebre, a cidade parava. A cidade se movimentava em favor desta mulher. Só que chega Jesus, irmãos. Só que chega Jesus. E Jesus chega com uma multidão e com seus discípulos. E o versículo de número 13 eu acho magnífico, porque o texto vai dizer: vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Irmão, se você não dá glória a Deus aqui, eu te acho muito estranho. Jesus chega com os discípulos, uma grande multidão. Vem uma multidão no centro da cidade carregando o defunto. Lucas está registrando: vendo lá o Senhor, sentiu grande compaixão por ela. Ora, era uma multidão que vinha com Jesus, uma multidão que vinha com o defunto. Como que Jesus vai enxergar essa mulher no meio da multidão? Como que Jesus vai enxergar e localizar essa mulher no meio da multidão? E o texto é rico em informação. E sentiu grande compaixão por ela. Eu abro parênteses aqui para você pelo menos demonstrar alguma reação. Jesus vê você. Jesus te enxerga. E Ele não simplesmente te enxerga, mas Ele contempla como está o seu coração. E o texto é rico em informação. Sente compaixão por ela. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. No meio de uma grande multidão, Jesus está dizendo: eu te vejo. E não simplesmente eu te vejo, eu sinto a sua dor, eu sinto o seu sofrimento, eu enxergo o seu lamento, eu enxergo as suas lágrimas.
lágrimas, eu enxergo a dor que está no seu coração. Jesus não vai errar o endereço da sua casa. Ele te vê. Ele te vê, glória. Não simplesmente te vê, mas Ele enxerga como está o seu coração. Não simplesmente enxerga como está o seu coração, Ele sente compaixão de você. Glória. Outra vez que Jesus sentiu compaixão de alguém foi Maria, quando ela chegou aos pés de Jesus. O seu irmão Lázaro está sepultado há 4 dias. Jesus disse que veja, olha para ela e sente compaixão por ela. E quando ele sente compaixão, ele já vem com uma resposta: aonde está o defunto? Aonde colocaram meu amigo Lázaro? Deixa eu explicar isso aqui para você, da glória a Deus. Jesus, Ele não simplesmente vê você no meio de uma grande multidão. Ele enxerga a dor que está no seu coração e Ele vê o sofrimento que está no seu coração. Só que quando Ele sente compaixão, Ele quer logo resolver. Assim como foi com Lázaro, Ele diz: aonde está o defunto? Eu quero resolver esse problema. Assim foi com essa viúva. Jesus enxerga esta mulher e Ele quer acabar com o sofrimento dela. Olha para cá, meu Deus. Não cheguei na mensagem ainda, olha para cá. Jesus olha para essa mulher. Jesus sente compaixão dela. O mais magnífico é aqui. Jesus olha para ela e diz: não chores. Ai, irmão, se você não dá glória a Deus aqui. Entenda uma coisa. Cortejo fúnebre em qualquer cidade naquele período. Quando nós, por exemplo, eu chegasse agora e desse de cara com um cortejo fúnebre, a maca com o defunto sendo carregada, os flautistas com as carpideiras salmodiando salmos para acalentar daquele coração daqueles que estão sepultando esse menino. O que eu deveria fazer dentro da cultura? Cumprimentar os jovens sem dar uma palavra. Passava no meio dos flautistas sem dar uma palavra. Passava no meio das carpideiras sem dar uma palavra. Chegava diante daquele que estava carregando luto e não expulsava uma palavra, simplesmente cumprimentava e ia para o final da fila e ia até o cemitério. Isso era a cultura da época. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus, mas eu vou explicar para você. Jesus quebrou o protocolo, irmão. Para de graça, irmão. Jesus quebrou o protocolo. Jesus passa no meio dos jovens. Jesus passa no meio dos flautistas. Jesus passa no meio das carpideiras. Jesus chega diante daquela mulher e diz: não chore. Para de graça, para de graça. Jesus chegou diante daquela mulher e diz: não chores. A cidade para. A cidade para. Todo mundo olhando para Jesus. Quem é esse? Que ousadia é essa? Que autoridade é essa? Deixa eu dizer uma coisa. Eu dizer para você: não chores. Talvez a minha palavra vai voar como uma lata vazia, vai bater nessas 4 paredes, vai ressoar e vai voltar para mim. Agora Jesus dizendo: não chores, é outra coisa totalmente diferente. Jesus dizendo: não chores, é outra coisa totalmente diferente. A cidade para no YouTube. Todo mundo fica atônito olhando para ela. Os flautistas param de tocar imediatamente. As carpideiras param de cantar imediatamente. Jesus retorna. Jesus dá um passo para trás. Jesus passa de novo no meio das carpideiras. Jesus passa de novo no meio dos flautistas. Está os 4 jovens carregando a maca, segurando a maca, olhando toda essa cena. Eles encostam a maca e ficam olhando para Jesus. Jesus chega e toca no esquife. Será para dar glória a Deus? Jesus quebrou o protocolo porque essa mulher estava debaixo de um luto. Jesus quebrou o protocolo
porque essa mulher estava debaixo de lágrimas. Deixa eu falar isso aqui para você dar glória a Deus com gosto. Se for possível, e eu creio que é possível, Jesus quebra as leis protocolares da vida. Aonde a biologia diz, morreu, acabou-se. O atestado de óbito está pronto. O funeral está preparado. Eita Jesus! O funeral está preparado. Certidão de óbito está na mão. Só que Jesus interrompe. Jesus fala com a mulher. Jesus vai até onde está o caixão, onde está o esquife. Jesus toca. Irmão, ninguém poderia tocar em um defunto, mas Jesus toca onde ninguém toca. Mas Jesus toca onde ninguém toca. Eu vou falar isso aqui para você dar glória a Deus. Jesus toca onde ninguém toca. Jesus vai aonde ninguém vai. Jesus chega onde ninguém chega. Olha para cá, irmãos. Jesus toca no esquife. Não poderia tocar. E a multidão, como vocês, olhando atônito para Jesus. Já falou com a viúva. Não poderia falar. Ainda vai dizer para essa mulher que está em luto, no mínimo uns 3 a 4 dias, dizendo para ela não chorar. Agora, ele é mais audacioso ainda. Deixa eu relembrar você, porque nada é melhor do que um dia após o outro. Ele é mais audacioso ainda. Vai até onde está o defunto e toca. E quando Jesus toca, Jesus vai dizer as seguintes palavras. Aleluia. Jovem, a ti te digo, levanta. Levanta. Há uma palavra queimando no meu coração e eu preciso liberar para aqueles que creem. Menino ou jovem, levanta. Levanta. Hoje, pelos olhos da fé, eu vejo Jesus levantando quem está caído. Hoje, pelos olhos da fé, eu vejo Jesus levantando quem está parado. Hoje, pelos olhos da fé, eu vejo Jesus levantando quem está desanimado. Hoje, pelos olhos da fé, Jesus toca onde ninguém pode tocar. Jesus chega onde ninguém pode chegar. E paz, meus irmãos, o menino se assenta. Oh, glória! Não, o horário já foi. Segura aqui comigo. O menino se assenta. E automaticamente ele começa a falar. Imagina o espanto daquela cidade, Noito. Imagina o espanto daquela cidade, Everaldo. Quem é esse? Que audácia é essa? Que coragem é essa? É o meu Jesus que toca onde ninguém pode tocar. É o meu Jesus que chega onde ninguém pode chegar. Graça, eu sinto uma graça de Deus para liberar uma palavra aqui, irmão. Você talvez está orando para alguém e está dizendo: meu Deus, é impossível. Meu Deus, até quando eu vou clamar? Deixa eu ser boca de Deus para você. Jesus vai tocar onde ninguém toca. Jesus vai chegar onde ninguém chega. E onde ele chega, quem aparentemente está morto, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, para a glória de Deus. Aleluia! Deixa eu chegar no momento culminante da mensagem. Jesus já fez tantas coisas que diante dessa localidade saltaram os olhos.
O horário já foi, irmão. Segura comigo, tá? Saltaram os olhos. Aleluia. Só que o melhor vem agora, irmão. Jesus, me segura. O melhor vem agora. A cidade toda em pranto. A mulher estava estraçalhada, porque já perdeu seu marido, agora está perdendo seu único filho. Só que nada melhor, eu vou falar, irmão, nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Eu preciso ensinar isso aqui. Olhe para cá, eu preciso fazer isso aqui. Olhe para cá. Jesus, ele rompe todo o protocolo da época. Jesus quebra todo o costume da época. Dá um pouquinho mais de voz aqui para mim. Jesus quebra todo o protocolo da época. Jesus toca onde não deveria tocar. Esse é o nosso Jesus. Toca onde ninguém imagina. Jesus fala com quem não deveria falar. Esse é o meu Jesus. Fala com quem nós nunca imaginaríamos. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu ensinar isso aqui. Juliana, vem cá, por gentileza. Vem cá, Juliana. Deixa eu ensinar isso aqui. Fica aqui, Juliana, por gentileza. Se você não dá glória a Deus aqui, irmão, eu te acho muito estranho. Pode ser a tua menina ali, vem cá. Como é que é o nome da menina? Alana, vem cá, Alana, por gentileza. Entende isso aqui que Jesus está fazendo? Fica aqui, Alana, por gentileza. Olha para cá. Jesus está fazendo algo mais extraordinário do que você pensa. E simbolicamente a Alana aqui agora é um menino que acabou de falecer. Escute isso aqui. Aqui está a viúva que está chorando pelo menino que está sendo sepultado. Entende isso aqui? Jesus. Olha para ela e diz, não chores, tá? Para de chorar. Jesus vai até onde está o esquife. Jesus vai onde está o defunto. Está aqui o menino, vamos lá, menino. Está aqui a menina, a Alana. Jesus toca no caixão e diz, menino, fica de pé. Ela fica de pé. Ela começa a falar. A cidade é vocês, tá? A cidade é vocês. Olhando em toda a ponta. Aleluia. Você não dá glória a Deus aqui, não. Jesus fala com os que toca no espírito, fala com o menino. Agora Jesus dá a mão para ele. Dá a mão para mim, Alana, por gentileza. Nossa, você não dá glória a Deus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. A viúva está chorando, lá vem Jesus. A viúva está lamentando, lá vem Jesus. A viúva está inconsolável, lá vem Jesus. A cidade está olhando, lá vem Jesus. A viúva não sabe o que fazer, acabou o sustento da casa. Olha Jesus resolvendo o problema. Pega, mãe. Eu devolvo o menino. Jesus está dizendo, eu sou a sua providência, eu sou a sua resposta, eu sou o seu baluarte, eu sou o seu aprisco, eu sou o seu porto seguro, é eu que te sustento. Ai, irmão, para de graça, irmão. Isso era para você da glória a Deus, dar um salve na cadeira, porque esse é o Jesus que nós servimos. Graça. Ruviarácia, camandura baiaçai. Camandura sai. Rubia falha, sacamandura baiaçai. Eu sinto a graça de Deus aqui. Lepruvarácia, camandura baiaçai. Pega mandura, baiaçai, pai. Jesus, me segura. Deixa eu liberar uma palavra profética para você que está aqui. Deixa eu liberar uma palavra profética para você que está aqui. Hoje é dia alusivo das mães. Deixa eu liberar uma palavra. E se você
não pegar, eu te acho muito estranho. Mas hoje Jesus devolve o teu filho diante de você. A voz já foi, mas isso de graça de Deus aqui. Senhor, há algumas mães que lamentam, há algumas mães que choram pelo filho que não está diante da congregação, pelo filho que há muito tempo não está na congregação. Mas hoje eu vim como profeta de Deus para dizer para você, eu vim como profeta de Deus para dizer para você, hoje, o meu Jesus toca onde ninguém toca. Hoje o meu Jesus chega onde ninguém chega. Hoje o meu Jesus devolve o teu filho para diante das tuas mãos. Quem recebe. Hoje Jesus entrega o teu filho diante das tuas mãos. Quando eu falo filho, eu falo filha também. Uma coisa que eu queria fazer nesses últimos dias é arrancar o relógio da igreja. Porque culto tem hora para começar, agora para terminar não tem. Graça. Eu estou debaixo de uma graça que eu preciso liberar essa palavra sobre você. A voz já foi embora, não tem problema. Mãe, hoje Jesus devolve o seu filho. Mãe, hoje Jesus entrega o seu filho nas tuas mãos. Talvez você está dizendo, acabou. Estão dizendo, morreu. Estão dizendo, não volta mais. Estão dizendo, pega a igreja, nunca mais. Mas hoje o meu Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: o teu filho Jesus te entrega na palma da tua mão. Quem acredita, fique de pé, dê um salto da cadeira, dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Santo da verdade, aleluia! Aleluia! Glória! 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 A graça de Deus está sobre nós. Irmão, eu sei que amanhã é segunda-feira, eu sei que todo mundo trabalha. Mas por um momento, abra o seu coração juntamente com o conjunto que vai adorar. Abra o seu coração e adore o nome de Jesus. Que tudo pode, Abra o seu coração. dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Você que precisa de oração, você que precisa de oração, corre para frente, corre para frente. Nós queremos estar orando por você, você que necessita de oração, corre para diante do altar. Nós queremos orar por você. Corre para o altar. Precisamos orar por você, corre para o altar. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas nos planos de Deus ninguém impedirá. Vem sem Ele, Vem para o altar de Deus, vem para o altar de Deus. Nós queremos orar por você, vem para o altar de Deus.
Mais alguém precisa de oração? Esse é o momento que você fica diante do altar de Deus. Esse é o momento que você fica diante do altar do Senhor. Quem não precisa de oração? Eu vou largar o microfone para você embaixo, precisa de oração. Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Está tudo bem com a sua família? Glória a Deus por isso. Mas você precisa de uma oração, corre para o altar, corre para o altar. Tem resposta de Deus diante do altar. Tem resposta de Deus diante do altar. Tem resposta de Deus diante do altar. Glória a Deus. Se aceite. Adorando o nome de Jesus. Adorando o nome de Jesus. Aleluia. Graças.